Olá, pessoal! Bem-vindos de volta! Esta é a segunda parte sobre como fazer nossa porta de correr de carvalho estilo celeiro. Se perdeu a primeira parte, deixarei o link aqui em cima ou deste lado. Não lembro, é deste lado. Vou deixar o link lá em cima para vocês, assim podem conferir. O que eu tenho aqui basicamente são todas as nossas madeiras para os painéis de encaixe macho e fêmea. Então, basicamente, o que eu fiz foi pegar as tábuas brutas, passei a serra de trilho nelas para criar uma borda reta. Infelizmente, por algum motivo, só consegui encontrar meu trilho de 900 milímetros. Não sei o que fiz com o meu de 3 metros, mas ele deve estar por aí em algum lugar. Então, de qualquer forma, tive que fazer em algumas seções. Então fizemos isso para criar uma borda reta. Colocamos elas na desempenadeira para conferir o alinhamento e depois passei tudo na serra de bancada até chegar neste resultado. Então, estamos mais ou menos, essas estão com largura extra no momento. Estamos mais ou menos na marca dos 90 milímetros. Não, o que eu vou fazer com essas aqui, eu quero testar. Nunca fiz isso antes, porque normalmente macho e fêmea dessas peças têm o mesmo tamanho. Quero deixá-las mais largas nas bordas externas e afinar um pouco mais para o lado de dentro. Não muito, só alguns milímetros, mas acho que isso vai deixar a porta um pouco mais larga. Pelo menos é o que penso. Não sei se vai funcionar, mas vou tentar na minha porta em vez da de um cliente, só para ver se dá certo. Quero dar a ilusão de que a porta é mais larga do que é. Acho que, sendo mais fina e depois mais larga, isso funciona. Não sei, vamos ver. Entende o que quero dizer? Então, o que vamos fazer é passar todas essas peças na tupia. Vamos fazer as linguetas, mas ainda não vamos fazer os encaixes. Faremos as linguetas em todas e depois calcularemos os espaçamentos, garantindo que fiquem do tamanho certo. Queremos deixar uma folga de 1 milímetro entre cada tábua, só para permitir a expansão e contração. Vai ter um pouco de matemática envolvida, porque não farei todas do mesmo tamanho. Então é isso, vamos passar todas, colocar as linguetas e depois levar a serra de bancada para refilá-las. Agora, vai ter uma das tábuas que vai precisar de 2 linguetas, eu vou te mostrar isso quando a gente fizer. Mas é isso, depois que a gente terminar de preparar todas essas peças, podemos voltar para a porta, fazer todos os encaixes nas portas e aí sim podemos começar a montar tudo isso. Depois só faltam os travessões para fazer. Então, estamos quase lá. Deveríamos! Essa porta deu trabalho. Então é isso, vou te levar até a tupia agora e a gente vê, porque já enrolei 2 minutos e ninguém quer me ouvir muito. Te vejo lá. Certo, pessoal, aqui estamos na mesa da tupia. Infelizmente, essa não é minha. Um amigo muito querido me emprestou essa máquina, o que foi muita gentileza, pois é realmente uma máquina incrível e linda de usar. Certo? Então já temos nosso cortador de lingueta instalado aqui. Os roletes já estão ajustados, então eles vão pressionar as peças para baixo e, com sorte, eliminar qualquer retrocesso que possa acontecer. Como disse, esse cortador é muito bom e novo. Vamos passar todas as peças aqui e depois nos reunir para ajustar as ripas. Beleza, pessoal? Vocês me viram passar todas aquelas tábuas. Já cortei todas no tamanho certo e ajustei o cortador da tupia em alguns pedaços de sobra. Então, esse é o nosso encaixe macho e fêmea, ficando certinho ali, como vocês podem ver. Agora vamos passar todas aquelas tábuas por aqui para fazer o encaixe nelas. Vamos desmontar a porta e depois vamos passar o trilho superior e os montantes nela, assim tudo vai se encaixar direitinho depois.
Beleza, pessoal, chegou a hora de colar a porta. Como disse, ainda não terminamos, mas queremos colar toda a porta agora e depois fazer o canal de 45 graus por dentro. Aí vemos como colocar os travessões e o restante. Então, porta colada, tudo colado. Vocês podem ver que eu já tenho um potinho de cola ali pronto para usar. Já cortei minhas cunhas aqui. Isso foi cortado do material que tiramos dali ao fazer o ressalto. É uma boa dica, pois já está no tamanho e comprimentos certos. Use o material da saliência para isso. Como podem ver, já deixamos tudo pronto para começar. Então esse espigão entra nessa mortize, aquele espigão de 10 entra naquela mortize e aquele espigão de 10 entra naquela mortize. Depois podemos colar essas peças e colocar o outro trilho. Queremos facilitar ao máximo, pois esse processo é bastante estressante. Então a única coisa que eu não fiz foi preparar o meu sargento, o que eu recomendaria fazer, mas de qualquer forma, essa cola cura bem devagar. Então vamos ter um pouco de tempo para mexer nisso. Então vou deixar vocês aqui só assistindo, porque vai ser um pouco estressante. Mas é isso, vamos colar tudo isso agora. Então vamos lá. Beleza, pessoal? A porta já está prensada e colada. Agora só falta calçar. Só um conselho para vocês na hora de prensar. Se forem fazer algo assim, tentem manter os sargentos bem retos e paralelos com as travessas, porque se colocar os sargentos em ângulo, vai acabar entortando a porta. Você quer manter tudo alinhado e no esquadro. Agora vamos começar a calçar. Agora, o que a gente quer fazer é calçar primeiro as partes de baixo, porque isso vai empurrar a travessa para cima e encaixar a travessa no lugar certo. Não queremos bater até o final, só encaixar as cunhas para impedir que a travessa desça. Vou te mostrar o que quero dizer. Vamos passar cola, colar todas as nossas cunhas e só encaixá-las levemente por 1 minuto. Beleza, então essas são as nossas cunhas só encaixadas ali. Você pode ver que elas estão soltas, elas saem. Então, o que queremos fazer é pegar nosso martelo e só assentar essas de baixo por 1 minuto. Isso vai impedir que a travessa desça e vai empurrar a travessa para cima. Então assente elas, não bata forte, não precisa fixar de vez, só assente mesmo. Depois vamos assentar as outras duas também e aí vamos continuar ao longo do caminho. Então bata nessa e depois bata nessas duas. E continue fazendo esse movimento até não conseguirmos colocar mais esses calços. E aí está. Está calçado. Vamos deixar assim antes de cortar, mas agora vou dar a volta e calçar o resto.
Beleza, pessoal? A porta já está colada e fora dos grampos. Agora é cortar os calços e depois lixar bem aqui. Tirar tudo isso não está ruim. Tem cerca de meio milímetro de desnível nesses ombros. Então vamos nivelar tudo isso direitinho e aí podemos pensar em colocar os travessões. Então vamos lixar tudo, deixar tudo limpo e aí é hora dos travessões. Beleza, pessoal? Aí vocês podem ver que tudo já foi bem lixado. Infelizmente, para mim, não é o lixamento final. Ainda precisamos lixar bastante para garantir que tudo fique nivelado e liso, já removendo alguns detalhes extras. Então agora vamos voltar nossa atenção para as travessas. Agora, a forma como eu organizei isso é a maneira que você deve fazer o travamento e você deve fazer desse jeito. Se o lado da dobradiça está aqui, as travessas diagonais devem sempre descer em direção a ele, evitando que a porta entorte assim. Agora, neste caso, esse travamento é decorativo. Vai ajudar a segurar o macho e fêmea, mas é decorativo, pois sustentamos a porta pelos dois pontos superiores sem risco de empenamento. Então, está ali simplesmente porque eu quero que pareça que está ali. Então, o que eu realmente vou fazer nesse caso é fazer isso com o meu reforço, porque eu acho que vai ficar muito mais bonito. Prefiro esse visual, mas deixo a escolha para vocês. Agora, o único motivo de eu estar entrando em tantos detalhes explicando isso é porque eu sei que vou receber algumas críticas nos comentários se eu não explicar por que estou fazendo desse jeito. Mas, normalmente você colocaria os dois suportes indo nessa direção, a menos que isso estivesse além dos 45 graus aí, você faria o suporte desse jeito. Mas nesse caso, vamos fazer assim só porque eu acho que vai ficar um pouco mais bonito. Vamos fazer assim, certo? Vamos colocar isso aqui. Beleza, pessoal? Então, para posicionar esses trilhos corretamente, o que eu quero é que o centro desse trilho vá para o canto aqui, só para que meu trilho fique mais ou menos assim. Se vocês puderem ver, precisamos achar o meio dos trilhos. No meu caso, usei 90, então 45 é o meio. Agora, basta fazer uma pequena marca. Como vocês podem ver, eu já deixei isso ajustado. Coloque uma pequena marca em cada extremidade e vamos pegar um bom pedaço de régua e traçar essa linha. Não precisamos ir até o fim, pois depois lixaremos novamente. Mas só queremos fazer o suficiente, porque nunca temos uma régua comprida o bastante. Acho que eu poderia ter usado um nível de bolha. Então é isso aí. Beleza? Vou repetir no outro trilho, depois coloco o meu por baixo e mostro como marcar esses. Beleza, pessoal? Vamos filmar na mão por um instante, mas vocês podem ver. Eu coloquei um suporte ali em cima para levantar a porta até a altura, porque o que a gente fez foi colocar o outro suporte embaixo da porta, e vocês podem ver ali. Temos o ponto central desse trilho encaixado naquele canto e temos o mesmo aqui deste lado. Então, o que podemos fazer agora é pegar nosso lápis bem afiado e traçar essa linha. E é importante que você incline o lápis para dentro, não tente fazer assim. Incline o lápis para dentro porque assim ele vai chegar bem naquele canto. Então, vamos riscar essa linha em ambos. E então vamos fazer o mesmo aqui. E aqui? O que eu realmente vou fazer é colocar um pequeno X aqui e outro aqui. E vou colocar um círculo aqui e outro aqui. Isso é só para lembrar como ela volta ao lugar.
Agora vamos até a serra de meia esquadria, cortar os ombros e colocar os trilhos. Beleza, pessoal? Então, os suportes ficaram bem encaixados. Eles encaixaram muito bem, na verdade. Estou bem satisfeito com isso. A forma como vou instalar esses pode ser polêmica para alguns, mas como disse, serão só decorativos, sem função estrutural. Então, eu poderia ter colocado alguns encaixes aqui e aqui quando colei a porta, mas para ser sincero com vocês, eu só vou parafusar com pocket holes pelo lado de dentro. Eu poderia parafusar por fora e cobrir os furos, mas não gosto do visual dos tampões. Então, é isso, vamos fazer 2 pocket holes em cada um e, obviamente, colar também. E vai ficar tudo certo, não vai sair do lugar. Pois é, sei que é meio polêmico, mas é assim que vamos fazer. Beleza, pessoal? Voltamos à tupia de mesa. Faltam alguns processos de usinagem para montar a porta. Mas dá para ver, espero que vocês consigam ver, eu coloquei um pequeno chanfro a 45 graus ali, em vez da borda em ângulo reto. Isso só mostra que quando se encontrarem, em vez de simplesmente ficar assim, espera aí, deixa eu mostrar, em vez de simplesmente ficarem alinhadas assim. Você pode ver mais ou menos nesse aqui. Se eu virar, eles vão ter uma pequena linha de sombra ali, então vai ficar muito melhor. Então, precisamos fazer isso. Precisamos cortar as pontas em ângulo reto e depois colocar essa linha de sombra ali, além de fazer uma lingueta na ponta para que ela possa encaixar ali. Então, provavelmente temos mais meia hora de usinagem e depois a montagem final da porta. Então, vamos terminar isso. Beleza, pessoal. Já faz alguns dias desde que estivemos na tupia, fazendo esses sulcos em V e tudo mais aqui. E o que eu fiz fora das câmeras, se eu mostrar para vocês nessa câmera aqui em cima, foi colocar uma lingueta na ponta dessas peças e também chanfrar a extremidade delas. Eu fiz isso fora das câmeras porque estava com pouco tempo. Então agora estamos prontos para fazer a montagem final disso aqui. Então, tudo o que vamos fazer é colocar um fiozinho de cola bem no meio de cada uma dessas ripas para permitir que elas se movimentem. Eu cortei alguns calços plásticos aqui, só para usar como pequenos calços de 1 milímetro, só para usar como espaçadores. Assim podemos espaçar essas ripas e deixá-las bem alinhadas, bem retinhas. E então, vamos colocar um preguinho bem no meio, só para que ainda possa expandir e contrair, mas para que não se mova demais, assim elas vão ficar fixas. Eu vou usar preguinhos, porque muita gente quando faz isso parafusa e depois coloca tampões de madeira, e eu não gosto disso. Então, o que eu vou fazer é colocar um único preguinho e passar um pouco de cera só para cobrir as cabeças. Acho que você nem vai notar, vai ficar bem melhor do que parafusar e tampar com cavilhas aqui. E essas peças têm só 14 milímetros de espessura. Então, quando você fizer o rebaixo e colocar o parafuso, não vai sobrar muita madeira ali. Por isso, acho que a opção do preguinho vai funcionar muito melhor. Eu poderia colocá-los aleatoriamente, dar um toque de marrom escuro para parecer nós de madeira, mas prefiro deixá-los uniformes. Acho que eles não vão ficar tão visíveis se eu fizer isso. Então, vou tirar vocês daqui e depois vamos começar a prender todos esses. Vamos lá!
Vamos lá, pessoal. Vamos começar a colocar as ripas. Vocês já viram o que fiz. Vou fazer um pouco mais. É só passar uma camada bem fina de cola. Se eu conseguir tirar do pote uma camada bem fina de cola. Bem no meio. E o que isso vai significar é que essa tábua ainda pode expandir e contrair, mas vai ficar fixa no lugar. Então, Um filete de cola ali. Bem, vamos começar nossa tábua. Então estamos começando com uma das tábuas padrão, não aquela com a borda dupla. E eu vou explicar o porquê quando chegarmos ao final. Use um de nossos calços plásticos. Isso vai nos dar uma folguinha boa. Fazemos o mesmo desse lado, um no meio. Agora, esta tábua aqui tem uma leve curvatura para este lado. Sim, pode-se dizer isso. Tem uma leve curvatura para este lado, então vou fazê-la do meio, o que puxará as duas extremidades. Talvez precisemos colocar mais uma ali, mas deve funcionar. Beleza, vamos fechar bem aqui e fazer o mesmo na outra ponta. O que queremos fazer é dar uma batidinha suave para cima só para garantir que está encaixado lá em cima. Peço desculpas pelos ângulos da câmera, mas estamos trabalhando com o que temos aqui. Então você pode ver aqui que eu cortei um pino e coloquei na ponta da furadeira e isso vai nos dar a broca do tamanho perfeito. Então, é isso. Então vamos colocar um pino. Ali. Apenas afunde um pouco a cabeça do prego e isso significa que vamos conseguir colocar um pouco de cera ali e então vamos trabalhar na parte de cima enquanto fazemos isso. pronto, pessoal. A porta está montada. Vou colocar algumas fotos aqui de como ela fica em pé para vocês, só para vocês verem. Agora vou passar um acabamento nela. Não vou filmar aplicando o acabamento porque vou usar apenas um Osmo. Estou com ele aqui? Sim, está aqui comigo. Só o Osmo UV Protect Pollock mesmo. É muito bom, apesar de caro. Como não é acabamento de pintura, não tenho muito o que ensinar. Basta aplicar e deixar secar. Vou fazer isso agora. Mas se você quiser ver isso já finalizado, confira o próximo vídeo, porque lá vou instalar essa porta, colocar toda a ferragem, o trilho de correr e todos os detalhes. Deve ser um vídeo interessante para vocês verem. Então é isso, vou mostrar esse próximo para vocês. Mas se tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários e eu respondo sobre os processos ou se vocês teriam feito algo diferente. Me avisem aí embaixo e eu respondo por lá. Se vocês puderem me fazer um grande favor, escrevam a palavra grapefruit nos comentários. Isso me mostra quem assistiu o vídeo até aqui e quem saiu antes, basicamente. Assim posso saber quem assiste meus vídeos se você escrever grapefruit lá. Mas é isso, clica no botão de curtir se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, porque isso seria ótimo. Se inscreva para ver o próximo vídeo, pois se assistiu até aqui, deve querer me ver pendurando isso. Vou ficando por aqui, pessoal. Obrigado por assistir e te vejo no próximo. Valeu!